Imagine um campo gelado no fim do mundo, antenas gigantes apontadas para o céu como se estivessem tentando tocar algo invisível. Um projeto científico oficialmente criado para estudar a atmosfera, mas que, para muitos, escondia algo muito maior. Desde o início, o HAARP nunca foi apenas um conjunto de estruturas metálicas. Foi o nascimento de uma suspeita global. E se alguém tivesse aprendido a mexer com forças que não conseguimos ver? Quando surgiram os primeiros boatos, eles não falavam só de ciência, falavam de controle, de clima alterado, de mentes influenciadas à distância. Pessoas comuns começaram a ligar desastres improváveis, comportamentos estranhos e fenômenos fora do padrão a um único nome. E a partir desse momento, o HAARP deixou de ser um projeto e virou um medo silencioso que atravessou fronteiras. Curiosofobia. O vento corta o horizonte do Alasca como uma lâmina constante, varrendo uma paisagem onde quase nada parece vivo, exceto uma fileira de estruturas metálicas que se erguem contra o céu cinza, altas, simétricas, silenciosas. Antenas fincadas no solo congelado como lanças apontadas para o infinito, refletindo uma sensação desconfortável de que não estão apenas ouvindo o céu, mas falando com ele. Para quem passa por ali, a impressão é imediata. Algo grande está escondido naquele lugar remoto, longe das cidades, longe das perguntas, longe dos olhos curiosos do mundo. Desde o início, o isolamento chamou a atenção. Um complexo tecnológico construído em uma das regiões mais inóspitas do planeta não parece uma escolha aleatória. A ausência de explicações claras, somada à presença militar e a contratos envoltos em sigilo, fez com que moradores locais e observadores externos começassem a se perguntar por que tanto poder e dinheiro seriam investidos em um lugar onde quase ninguém podia observar de perto. Oficialmente, o projeto tinha um nome técnico, uma função científica, palavras difíceis que soavam seguras e controladas. Pesquisas na atmosfera superior, estudo da ionosfera, avanços na comunicação. Mas fora dos relatórios, o que se espalhava era outra narrativa. Fotos vazadas, vídeos tremidos, relatos de pessoas que trabalhavam nas redondezas e descreviam testes noturnos, luzes estranhas no céu e sons que pareciam vibrar dentro do corpo. Não demorou para que a curiosidade desse lugar a algo mais denso, mais sombrio, mais difícil de ignorar. O medo não surgiu de uma única revelação, mas da soma de pequenos detalhes. Documentos com trechos censurados, respostas evasivas a jornalistas, mudanças bruscas no comportamento de animais próximos à área. Pessoas começaram a conectar pontos, mesmo sem provas concretas, porque a sensação de estar sendo mantido à margem da verdade era mais forte do que qualquer explicação oficial. Enquanto isso, o mundo seguia seu curso. Terremotos em regiões improváveis, tempestades com comportamentos erráticos, padrões climáticos que pareciam desafiar previsões tradicionais. Cada novo evento era observado sob uma lente diferente, como se aquelas antenas no Alasca estivessem ligadas por fios invisíveis ao caos que surgia em outros continentes. A ideia de coincidência começou a perder força, substituída por uma pergunta incômoda. E se aquilo não fosse apenas observação, mas interferência? As teorias ganharam corpo justamente porque ofereciam uma lógica simples para fenômenos complexos. Se ondas invisíveis podem transmitir dados, imagens e vozes ao redor do planeta, por que não poderiam influenciar o clima, a crosta terrestre ou até o funcionamento do cérebro humano? Para muitos, não era mais uma questão de ficção, mas de tecnologia fora de controle. A desconfiança cresceu como uma sombra alongada. Fóruns na internet fervilhavam, especialistas independentes surgiam, vídeos analisavam cada detalhe das antenas, cada documento liberado parcialmente. O projeto, que deveria representar avanço científico, se transformou em símbolo de algo maior. O medo ancestral do invisível,
do poder concentrado nas mãos de poucos, da possibilidade de que forças silenciosas estivessem sendo manipuladas acima das nossas cabeças. E talvez o mais inquietante não fosse o que se sabia, mas o que nunca foi totalmente negado. O silêncio, em muitos momentos, soou mais alto do que qualquer declaração oficial, alimentando a sensação de que a história real estava apenas começando a se revelar. Assim, naquele pedaço gelado do planeta, onde antenas continuam apontadas para o céu, nasceu uma das teorias mais persistentes do nosso tempo. Uma história que começa com ciência, atravessa o medo e deixa no ar uma pergunta que ainda ecoa. Até onde pode ir o poder quando ninguém sabe exatamente quem está ouvindo ou respondendo? O que você está achando dessa história sobre frequências invisíveis, controle climático e teorias que assustam o mundo inteiro? Se isso fez você questionar o que realmente acontece acima das nossas cabeças, deixe seu like, inscreva-se no canal Curiosofobia e conte aqui nos comentários o que você acredita ser verdade. As antenas continuam imóveis no Alasca, mas a ideia de que algo tão grande possa permanecer parado começa a ruir quando o mundo passa a observar os efeitos, não a origem. Terremotos que surgem sem aviso em zonas consideradas estáveis, tempestades que mudam de rota de forma abrupta, ondas de calor e frio que parecem ignorar qualquer modelo climático conhecido. Para muitos, esses eventos deixam de ser apenas tragédias naturais e passam a ser interpretados como sintomas de algo maior, um pulso invisível atravessando o planeta. É nesse ponto que as teorias se tornam mais ousadas. Se a ionosfera pode ser estimulada, aquecida, alterada artificialmente, então ela deixa de ser apenas uma camada distante da atmosfera e passa a ser vista como um gatilho global. Pequenas alterações em um ponto poderiam gerar reações em cadeia do outro lado do mundo, como se a Terra fosse um sistema nervoso sensível demais para ser tocado sem consequências. A narrativa se intensifica quando eventos distantes começam a ser conectados por uma linha invisível. Um tremor aqui, uma inundação ali, um furacão que surge fora de época. Nada é comprovado, mas tudo parece estranhamente sincronizado. A sensação é a de que o planeta entrou em uma fase de instabilidade controlada, como se alguém estivesse testando limites, apertando botões, observando reações. O medo cresce justamente porque não há fumaça, não há explosões, não há um inimigo visível. São frequências, ondas, sinais que atravessam paredes, oceanos e corpos humanos sem pedir permissão. Para quem acredita nessas teorias, o perigo não está apenas no solo que treme ou no céu que desaba, mas no que acontece dentro da mente das pessoas expostas a algo que não conseguem perceber. Relatos começam a surgir em fóruns e comunidades isoladas. Pessoas falando de dores de cabeça persistentes, mudanças repentinas de humor, lapsos de memória, sonhos estranhos que parecem mais reais do que a própria vigília. Nada disso é novo isoladamente, mas a coincidência temporal com determinados testes e atividades relatadas no complexo alimenta a ideia de um experimento silencioso, amplo demais para ser interrompido facilmente. A teoria do controle mental ganha força porque se apoia em algo que todos temem perder, a própria autonomia. A possibilidade de que pensamentos, emoções e comportamentos possam ser influenciados por estímulos externos invisíveis cria um tipo de pânico diferente, mais íntimo, mais difícil de combater. Não se trata de fugir ou se proteger fisicamente, mas de não saber se suas escolhas ainda são realmente suas. Enquanto isso, autoridades negam qualquer ligação, cientistas se dividem e o público fica preso entre explicações técnicas complexas e narrativas simples, porém perturbadoras. Cada nova negativa oficial parece acalmar alguns, mas para outros soa como mais um capítulo de uma história cuidadosamente controlada. O silêncio, novamente, se torna combustível. O que torna tudo mais inquietante é a escala. Se essas teorias estiverem sequer parcialmente corretas, não se trata de um experimento local, mas de algo que envolveria o planeta inteiro como campo de testes. Ninguém estaria realmente fora do alcance, apenas mais perto ou mais longe do centro.
Assim, o medo deixa de ser pontual e se espalha como uma névoa. Não é mais sobre um projeto escondido no Alasca, mas sobre a fragilidade de um mundo conectado por forças que não vemos. No meio desse emaranhado de dúvidas, uma pergunta começa a ganhar forma, silenciosa e persistente. Se alguém pode tocar o clima e a mente ao mesmo tempo, quem está realmente no controle quando tudo parece fora de lugar? Essas teorias sobre o HAARP despertam curiosidade ou medo em você? Se essa narrativa está te prendendo até aqui, nos apoie com seu like, se inscreva no canal e diga nos comentários se tudo isso é paranoia coletiva ou algo muito maior sendo escondido. O momento mais estranho não é quando algo acontece, mas quando parece acabar. As notícias diminuem, os comunicados oficiais falam em encerramento, transferência, desativação. O nome HAARP começa a desaparecer das manchetes, como se tivesse cumprido seu papel e pudesse agora ser arquivado. Mas para quem acompanhou cada relato, cada teoria, cada coincidência inquietante, o silêncio não soa como fim, soa como uma porta se fechando devagar demais para não levantar suspeitas. Projetos realmente encerrados costumam deixar rastros claros, relatórios finais, explicações definitivas. Aqui, o que fica é uma sensação de vazio, como um prédio abandonado às pressas, onde as luzes foram apagadas, mas os móveis continuam no lugar. Para muitos, a ideia de que tudo simplesmente terminou é mais difícil de aceitar do que a própria teoria da conspiração. As antenas podem ter sido desligadas, realocadas ou apenas renomeadas. O que permanece é a memória coletiva de um mundo que passou a desconfiar do invisível. Fenômenos naturais continuam acontecendo, como sempre aconteceram, mas agora são observados com outros olhos. Cada terremoto fora de contexto, cada tempestade improvável, cada falha inexplicável parece carregar uma sombra antiga, como se algo aprendido não pudesse mais ser esquecido. O legado mais poderoso não é tecnológico, é psicológico. A simples possibilidade de que forças invisíveis possam influenciar o planeta e as pessoas muda a forma como o medo se manifesta. Ele deixa de ser imediato e passa a ser constante, silencioso, incorporado à rotina. Não é pânico, é vigilância. Comunidades online continuam ativas, trocando mapas, datas, padrões, tentando provar que o projeto nunca desapareceu de verdade, apenas mudou de forma. Outros se afastam, cansados de procurar respostas que nunca chegam. Ainda assim, algo une todos eles: a sensação de que uma linha foi cruzada em algum ponto e que depois disso o mundo deixou de ser completamente previsível. Quando se fala em poder, normalmente pensamos em armas visíveis, exércitos, fronteiras. Mas o HAARP, como ideia, desloca esse conceito para um território mais sutil, o poder de interferir sem ser visto, de agir sem deixar marcas claras, de negar enquanto observa. Mesmo que nunca tenha acontecido da forma como muitos acreditam, o simples fato de parecer plausível já diz muito sobre a época em que vivemos. O projeto some, mas a pergunta permanece ecoando em segundo plano, como um zumbido baixo que nunca cessa. Se hoje não é o HAARP, amanhã pode ser outra sigla, outro complexo, outra promessa científica cercada de segredos. O mundo moderno aprende a conviver com a ideia de que nem tudo precisa ser entendido para causar impacto. Talvez o maior mistério não seja o que foi feito, mas o que foi possível imaginar. As teorias revelam menos sobre antenas e frequências e mais sobre a relação das pessoas com controle, medo e confiança. Quando essas três coisas se desequilibram, qualquer silêncio vira ameaça. No fim, o HAARP deixa de ser apenas um projeto no Alasca e se transforma em um símbolo, um lembrete de que o invisível pode ser tão poderoso quanto o concreto, e que algumas histórias não precisam de provas definitivas para continuar vivas. Elas sobrevivem no espaço entre a dúvida e o medo, onde o desaparecimento nunca é total, e onde certas perguntas continuam esperando, pacientes, por respostas que talvez nunca venham. Se tudo isso parece ficção ou um alerta sobre o poder invisível que pode existir acima das nossas cabeças, a pergunta fica no ar. O que você acha dessas teorias envolvendo o HAARP e o controle do que não podemos ver?
Se essa história mexeu com a sua curiosidade, deixe seu like, inscreva-se no Curiosofobia e ative o sininho para não perder os próximos enigmas que continuam desafiando a realidade.